Pode uma ovelha agir como um dragão? Mateus capítulo 10, versículo 16, nos diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. O versículo acima nos desperta a nossa atenção para sermos prudentes nas buscas pelo Espírito Santo do discernimento sobre as definições entre todos os membros da igreja e sobre a infiltração de representantes do anticristo no nosso meio, em nossos dias, como lobos vestidos de ovelhas. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, nos fornece uma dica sobre como definir os representantes da besta apocalíptica em meio às igrejas cristãs. Os tais, mesmo portando a aparência de um cordeiro de 2 chifres, que é a figura de Cristo, mas a fala é arrogante como a de um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Ou seja, os tais se manifestam com aparências meigas, calma, mas quando fala algo que o fere, eles se explodem em arrogância e prepotências e palavras de enganos. Já que, segundo analistas, o ano 2023 que estamos vivendo é o primeiro ano do governo do anticristo, é necessário observarmos as características dos agentes do anticristo infiltrados nas igrejas evangélicas, se destacando em arrogâncias semelhantes às reações do dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O Espírito Santo produz no verdadeiro cristão um espírito de mansidão, humildade e pacifismo, mesmo nos momentos quando são agredidos. Numa história ilustrativa, alguém contou que um pastor de ovelhas literárias, a cada tarde, após recolhê-las no aprisco, faltava uma. Após as procuras sem sucesso, pensou: esse destruidor pode estar no meio do rebanho, vestido de ovelhas, destruindo-as. O tal pastor executou uma estratégia. Numa tarde, ao recolhê-las no aprisco, dava uma varada suave nas pernas de cada uma ovelha. Num dado momento, aplicando a mesma varada em uma, aparentemente a mais humilde, se surpreendeu com a cara de um lobo trajado de ovelha, dentro do couro da ovelha, quando ferozmente tentou ferir o pastor com os seus dentes afiados. A besta que sobe da terra aparenta a mansidão de um cordeiro, mas a fala é de dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos capítulo 20, versículos 29 a 31. Segundo analistas, do ano 2023 até o ano 2030, é o tempo do império da besta apocalíptica, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27.
E o anticristo firmará um pacto com muitos por uma semana, ou seja, de 7 anos. Na segunda metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, versículo 27. É provável que o anticristo já tenha espiões disfarçados no meio das igrejas cristãs hoje. Para quem tem um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra, não é difícil definir pelo Espírito Santo os lobos ou os dragões, que estão entre as ovelhas de Deus. Fiquemos então na expectativa e vigilantes numa vida de comunhão íntima sempre com Deus.